Olá, colegas criminalistas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre júri, emoção ou razão? Se essa pergunta fosse feita há 30, 40, 50 anos atrás, muito provavelmente que a resposta mais adequada, mais coerente, seria dizer que o tribunal de júri é muito mais emoção que razão. E prova disso seriam as histórias dos grandes julgamentos que são contadas em obras de grandes tribunos, como, por exemplo, Evandro Lins e Silva, Evaristo de Moraes, ou do próprio Roberto Lira, o chamado príncipe dos promotores. Contudo, já faz muito tempo que a emoção por si só não mais tem poder decisivo no tribunal do júri. O sentimentalismo ainda é importante nos julgamentos, mas hoje os jurados precisam conhecer o que de fato aconteceu. Eles querem saber a verdade daquilo que está em jogo no processo. Dessa forma, um apelo meramente emotivo tem bem menos poder de convencimento e persuasão que uma exposição que seja técnica, clara, lógica e racional. Por isso mesmo, o que nós vemos hoje no plenário do júri é a atuação de profissionais altamente técnicos, de promotores e advogados que estudam a arte da oratória, a arte da comunicação, da persuasão, mas mais do que isso, que conhecem profundamente os autos do processo. E isso é importante, por exemplo, para antever contradições entre depoimentos, para apontar falhas em perícias, para apontar também falhas que atinjam a credibilidade da parte adversa. E são esses os fatores que hoje podem determinar a condenação ou a absolvição de alguém, e não um discurso melodramático, teatral, fruto de uma pura encenação em plenário, e que muitas vezes nós sabemos é feito mais com o objetivo de ser direcionado à plateia, às pessoas que estão assistindo o julgamento, do que com o propósito de convencimento dos jurados acerca de uma tese que foi apresentada. Então, hoje, como o júri é muito mais técnico que emocional, é indispensável que o advogado, que o promotor, conheça muito bem os autos processuais, até mesmo para evitar incorrer em erros crassos, em erros graves, que possa comprometer aquele trabalho que foi desenvolvido durante todo aquele processo. Certa vez, numa comarca do interior do Paraná, o douto representante do Ministério Público fazia lá uma bela exposição, até que em determinado momento ele argumentou o seguinte: disse ele lá que uma certa testemunha só teria dito tal coisa na delegacia de polícia porque tinha medo da vítima. Quando a defesa ouviu isso, já fez uma parte e pediu que ele esclarecesse. Vossa Excelência pode esclarecer de que forma que a testemunha tinha medo da vítima, se a vítima, na época do depoimento, já tinha morrido? Quando o promotor se apercebeu desse erro, desse equívoco, ele rapidamente pediu desculpa aos jurados, mas aí ele recebeu uma nova parte. Vossa Excelência se confunde com um depoimentozinho que tem só 2 páginas. Qual a garantia que Vossa Excelência dá para a sociedade, dá para a defesa, que Vossa Excelência também não errou num processo que tem mais de 1000 páginas? Então vejam que esse erro técnico, ele colocou a perder, ele colocou à deriva toda a credibilidade do discurso do Ministério Público. Então é muito importante hoje, como o Tribunal do Júri é mais razão que emoção, estudar o processo e conhecer muito bem o que tem dos autos, tá certo? Então uma das dicas que eu dou é: saiba, leia e releia o processo, saiba tudo o que tem nos autos. Grife, dobre, faça anotações, destaque, enfim, faça principalmente um roteiro. O roteiro é muito importante para que você tenha uma exposição coerente, tá? E o sumário também é muito importante, porque num tribunal onde se exige mais técnica que emoção, você precisa ter acesso rápido, acesso fácil às provas que estão nos autos para poder justificar eventualmente uma alegação. Nessa mesma comarca, num outro julgamento, mas o mesmo promotor de justiça, em determinado momento ele fez menção a um documento X para provar uma alegação que ele tinha feito. E a defesa então perguntou: Vossa Excelência pode indicar a página dos autos onde está esse documento? E nós sabemos que no júri, quando alguém pede para indicar a página, o orador precisa dizer: olha, está na página tal, é esse documento que eu fiz menção. Só que aquele promotor não sabia, naquele momento, onde estava aquela página. Então começou a procurar, parou a sessão, parou a exposição para procurar lá onde que estava aquele determinado documento. E colegas, 2, 3 minutos no tribunal do júri, onde todo mundo está olhando, está esperando você apontar um documento, ele é uma eternidade. E gera um constrangimento ainda maior, como aconteceu no caso, porque a defesa começou a colocar um pouquinho de pressão. Vossa Excelência está perdido nos autos, doutor? Vossa Excelência não estudou o processo, Vossa Excelência não sabe o que tem e veio aqui pedir a condenação do meu cliente?
E quando faz isso, naturalmente, o orador fica mais nervoso. E quando se fica nervoso, consequência direta disso vai perder a linha de raciocínio e pode colocar em risco todo o trabalho. E compromete, de fato, todo o trabalho que está sendo feito. Tá bom? Então, o advogado precisa ter acesso aos autos e às provas de uma forma clara. E o sumário é muito importante. Tá? Agora vamos imaginar o cenário inverso, que o advogado não preparou um sumário, né, e que confiou totalmente no seu poder de memorização, na sua capacidade de memorização, e num determinado momento ele recebe uma parte. Doutor advogado, o senhor pode indicar onde está esse documento? E aí vem aquele branco. O advogado não sabe, ou pelo menos não lembra, porque ele não fez o sumário. Tem como tentar contra-argumentar, como impugnar, como neutralizar essa interferência do Ministério Público? Tem. O que eu sugiro é que pode ser feito o seguinte: você pode fazer um contraparte dizendo, se Vossa Excelência for suficientemente educada para guardar, no momento oportuno eu apresentarei esse documento, eu indicarei em que página que ele está, ou eu farei os esclarecimentos que Vossa Excelência está solicitando. Tá? Não é o ideal, mas é uma forma de tentar neutralizar aquela interferência. É bom que não seja preciso se valer desse expediente, tá bom? Então a dica de hoje é essa. Conheça muito bem o que tem nos autos. O tribunal do júri não é só emoção, ele é mais razão que emoção. E se você quiser ter um bom resultado, você precisa convencer os jurados e apresentar provas, tá certo? Essa era a dica de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.